Mata Atlântica. Originalmente, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Hoje, cerca de 12%. Uma floresta sob pressão, espremida entre metrópoles. Restam poucos fragmentos florestais. E quando a floresta se vai, além das plantas e bichos, perde-se também água. No interior do estado de São Paulo, terras de agricultura familiar, assentamentos e quilombolas transformam o modo de produção e encontram novos caminhos para uma agricultura sustentável. A organização Iniciativa Verde, com seu trabalho de plantio de árvores para a recuperação da Mata Atlântica, somou forças e parcerias na implementação de uma novidade, o Plantando Águas. O projeto Plantando Águas, ele trabalha com adequação ambiental em propriedade de agricultura familiar no interior do estado de São Paulo. Por adequação ambiental, a gente está chamando não só cumprir o Código Florestal, plantar árvore na mata ciliar, mas também desenvolver sistemas produtivos sustentáveis, como sistemas agroflorestais, e trabalhar com saneamento através de tecnologias sociais de baixo custo. Esse projeto vem para melhorar essa qualidade desse recurso hídrico que ele tem aqui, tá? Melhorar a qualidade da água e melhorar o volume de água, porque eles possam estar usando esse recurso aí para melhorar a vida deles aqui dentro. Como você pode observar, nós chegamos aqui dentro dessa pequena mata, onde já existe um córrego d'água, né? Um corpo d'água aqui, né? O tempo que nós levamos de onde a gente estava até chegar aqui é muito pouco, então a gente tem uma proteção aqui de 10 ou até menos de 10 metros aqui para esse corpo d'água aqui. Isso daí não garante a sobrevivência desse corpo d'água, é muito pouca mata para proteger ele, muito pouca mata ciliar. O que a gente está fazendo? A gente está aumentando essa mata ciliar, tá? E por quê? Quando chover, a gente está num lugar de muito declive aqui, né? E a terra é uma terra branca, é uma arenosa, então a chance de se criar assoreamento aqui é muito grande, através das grandes erosões que podem se abrir nesse terreno, tá? Então a árvore vai garantir que isso não aconteça. Essa água não vai correr no solo, ela vai infiltrar e ela vai aflorar justamente aqui na parte mais baixa, que é onde vai aumentar esse fluxo de água aqui. Um dos sistemas que eles usam é esse de plantar uma linha de pioneira e uma linha de não pioneiras. O que acontece? As pioneiras, as árvores pioneiras, elas vão durar bem menos tempo na natureza que as árvores não pioneiras, que são chamadas árvores de lei, geralmente, as não pioneiras, né? Que são as mais cortadas também, né? Porque são de madeira mais nobre e por isso que elas demoram mais para crescer também. Então, com o tempo, essas pioneiras aqui, elas desaparecem aqui dessa floresta e ficam só as não pioneiras, que são florestas que vão durar aí centenas de anos aí na natureza. Depois que nesse meio tempo que implantamos o projeto aqui no sítio, dessas 4.000 mudas, e eles pediram para mim ver se eu convencia outros produtores aqui da bacia a fazer o mesmo, né, que nós fizemos aqui, né? E acabou dando certo. Eu cheguei a convencer mais 8 ou 10 propriedades e essas 4.000 se tornaram 40.000 mudas plantadas até 2012. Didi é assentado na região de Itapetininga. Os 500 hectares de terra degradada da fazenda ocupada há 6 anos hoje estão divididos entre 46 famílias. Aqui é só pastagem, não tinha. É só pastagem, só quiçaça, que a turma fala. Então, depois foi mudando. Já hoje a gente vê, de primeiro nem passarinho a gente via nessas do lado para cá, não tinha. E hoje a gente vê várias espécies de passarinho. Aqueles passarinhos mesmo tucano, aquele bem-te-vi,
esses passarinhos assim que gostam muito de fruta, a gente também vai, ele chega e fica, acha um lugar para ficar. Agora a gente, então, quanto mais a gente produzir e plantar, para dividir com eles também seria. E uma ideia que a gente tem trabalhado com os agricultores é o pomar agroflorestal, né? É uma forma de introduzir os princípios da agrofloresta de uma forma mais suave e mais de fácil compreensão para os agricultores, né? Fortalecer a produção e a diversificação de frutas junto aos agricultores, mas sempre trabalhando no componente da função ecológica, ambiental, vai recuperar o solo, vai melhorar o sistema que é a base de sustentação do agricultor, né? Que é o solo, o equilíbrio ecológico na própria área. O Plantando Águas é desenvolvido nos municípios de São Carlos, Itapetininga, Iperó, Porto Feliz, Salto de Pirapora e Piedade. José Silva lutou pela conquista da terra. Sua família é assentada desde 1998. E foram seus filhos que acreditaram e reverteram o modo convencional de produção. Aqui tem a horta medicinal, tem a horta ali embaixo que a gente vende a produção para a feira, para os projetos do PA e da merenda, e tem outra horta aqui também em cima, mas a gente trabalha no plantio do arroz, do feijão, do milho, da batata, da mandioca, a gente faz tudo um pouco. Acho que tem toda uma interação do homem com a natureza, da mulher, né, em si com a natureza, e acho que é você imitar de fato a natureza, né? Acho que produzir de forma orgânica e agroecológica é você imitar a natureza. Mas a mudança principal, eu falo, que aconteceu foi na cabeça do meu pai. O pai, ele é meio cabeça dura, então acho que já comecei a ver a mudança a partir do momento que comecei a ver que ele estava mudando o pensamento dele, que hoje ele defende nessa questão da agroecologia. Que eu achava que não dava certo, porque você precisa de fazer uma plantação aí que cresce rápido, aí você toca o adubo nela lá, ela cresce, né? E a produção orgânica a gente tem que entender ela, entender a natureza, né? Preparar o solo bem para que as plantas possam desenvolver. Mas hoje eu vejo que vale a pena, né? Porque a gente produz coisa boa para a gente comer e vender também para quem quer comer coisa boa, né? E hoje eu aposto também na agroecologia. Se a gente não faz para mostrar, ninguém acredita, né? Então foi daí que partiu a questão. Aprendi, a primeira lição foi essa, de falar com quem está produzindo e fazendo na prática não é a mesma coisa do que você mostrar de fato como é que funciona. E foi aí que eu aprendi a lição e comecei a fazer. Mas a gente procura, sempre que planta alguma coisa, né, tá retirando as sementes, guardando para a gente não precisar estar comprando depois, né, ficar dependente das sementes de fora. E aqui da horta tem um pouco de semente de cenoura, tem o coentro, almeirão, alface, tem os milhos, milho de pipoca, a visibilidade para o assentamento e pro movimento social, eu acho que é importante, porque a gente passa a ser visto como algo que vai de fato transformar, né? Transformador. O sonho de José dos Reis Boaventura de produzir na sua terra se realizou. E ele tem conquistado mais. O futuro da humanidade está no campo e não na cidade. Porque o que uma pessoa pobre, né, de baixa renda, com pouca formação para emprego, vai ficar fazendo na cidade o tempo todo? Ainda mais agora com os alimentos contaminados. Mesmo que a pessoa ganhe bem, tem conforto, tem tudo, mas na hora de comprar os produtos no supermercado, vai comprar tudo com veneno. E se vir aqui para o campo, pelo menos um alimento de qualidade, a pessoa vai ter. O trabalho, a casa para morar e a liberdade. Porque a humanidade, na verdade, nunca precisou de veneno, adubo químico para sobreviver. Né? Pelo que a gente conhece da história, são 6.000 anos. Né? E só depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, que começou a usar veneno na agricultura. Então isso prova que nunca houve a necessidade de usar agrotóxico na agricultura. Né, e todo mundo vivia, né, normalmente. E outra coisa, os maquinários aí também, o agrotóxico, né, veio para as grandes produções, né, monocultura, e que produz não alimento para a humanidade. Né, produz
eucalipto, soja, cana, essas coisas e voltado para exportação. Aqui tem mais de 1000 árvores que foram plantadas e tem algumas que nasceram sozinhas. Por exemplo, aqui, a que foi plantada mesmo morreu nesse espaço aqui, mas nasceu essa outra no lugar, que é um pé de imbaúba, e olha o tamanho que está. Quando a gente chega com esse tema plantando água, ainda tem soa irônico, né, para o agricultor, porque ele fala, não, eu planto mandioca, eu planto feijão, eu planto fruta, eu planto água, como assim, né? Mas quando a gente leva ele num sistema mais diversificado, mesmo numa beira de mata, alguma coisa, e a gente começa a mostrar aquele solo úmido para ele, né, começa a trazer para ele a explicação do que está acontecendo e envolvendo ele, aí ele começa a entender o porquê do plantando águas, né? Acho que se não fosse essa ideia da agroecologia, da agrofloresta, talvez eu não estaria interessado em continuar na terra. Aí quando a gente fala da fossa séptica biodigestora, é um sistema muito simples, é um biodigestor anaeróbio. O esgoto ele vem para caixas, e essas caixas são fechadas, vedadas. O esgoto fermenta ali dentro dessas caixas. São 3 caixas em sequência. Conforme ele vai passando de uma caixa para outra, ele vai ficando cada vez mais limpo. E quando chega na última caixa, a terceira, ele está tratado, ele não tem odor desagradável. E a gente utiliza esse líquido, que a gente chama, é um biofertilizante, que não é um lodo, é um líquido. Esse líquido tratado a gente pode utilizar no solo como um fertilizante agrícola. Então a água que vem para a fossa séptica biodigestora é somente o que a gente chama de água negra, que é a água do vaso sanitário. É água contaminada por fezes e urina, que de longe é a mais complicada do ponto de vista de saneamento e de transmissão de doenças. A gente tem que fazer alguma coisa com o restante do esgoto que é gerado na casa, que a gente chama tecnicamente de água cinza. Essa água ela também tem muita gordura, muito óleo, muito resíduo de óleo, gordura, tem muito resto de alimento, muito sólido, cabelo, né, pelos. Então a solução que se pensou, que se colocou, foi a do jardim filtrante, que já não é uma tecnologia da Embrapa, é uma tecnologia já relativamente bem difundida em todo o mundo. O que a gente fez foi adaptar a nossa realidade, um sistema, um tamanho relativamente pequeno para uma residência. Então essa água cinza, ela passa por uma caixa de decantação para retirar material mais sólido, né, para decantar no fundo. Depois uma caixa de gordura para retirar excesso de gordura. E aí então essa água, ela vai para um leito que for como se fosse um pequeno lago. Esse esgoto ele entra nesse sistema. Esse sistema ele tem um leito de brita, né? E sobre esse leito de brita, um leito de areia. Na areia são plantadas plantas que a gente chama macrófitas aquáticas, que são plantas que estão acostumadas com brejo. Fazendo esse tipo de sistema, quem olhar por fora vai achar mesmo que é um jardim. A gente tem todas as instruções como montar, tem documentos técnicos, né? Meio que um faça você mesmo, né? Aprenda a fazer, mas todo o material você compra em loja de material de construção, o que facilita muito. Não adianta eu chegar e falar para eles que a gente precisa analisar a qualidade da água, que a gente precisa da ajuda deles para analisar a qualidade da água, sem que eles entendam o porquê, a importância, o que são essas variáveis, né? Esses itens que a gente vai analisar na água. Para isso, a gente vai contar com kits. Os resultados deles são colorimétricos, né? A gente diz que são testes colorimétricos. Então, eles vão lá no rio, vão coletar água com balde ou algum recipiente. Tem um recipiente menor onde eles passam essa amostra de água e tem umas fitinhas que vêm com reagente nelas. Então, eles pegam essa fitinha, colocam dentro desse recipiente e esperam o tempo indicado para cada variável. Quando tira, essa fita está com uma cor. E eles têm uma tabela comparativa e aí eles vão comparar a fitinha que eles têm na mão com essa tabela e vão identificar qual é a concentração do que a gente está medindo ali, né? E aí eles têm uma planilha para preencher, uma folhinha, onde eles vão colocar todos esses dados e passam para a gente depois. A Iniciativa Verde dá o suporte técnico para a emissão do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, uma exigência da nova lei ambiental. Os proprietários, os poceiros, eles têm que se declarar junto ao governo, através de um sistema eletrônico, como está a situação ambiental de cada imóvel. Vários dos mecanismos da nova lei dependem da inscrição do novo CAR.